Olá, maninhos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mandando esse áudio extra hoje aí, fora do contexto das aulas, dos vídeos que eu tenho gravado recentemente, para conversar sobre um tema diferente, como vocês podem ver aí no título desse vídeo. A gente está vivendo a pandemia do coronavírus, isolados aí, com medo de um apocalipse iminente. E devido à possibilidade aí da gente morrer, falei, foda-se, quer saber? Vou voltar a comer umas carninhas aí pra matar a vontade já, não aguento mais, pelo amor de Deus. E vamos morrer todo mundo mesmo, né? Então, vamos matar a saudade, matar a vontade, né? Morrer com vontade não vale a pena. Olá, aranha. Bom, obviamente quem me conhece sabe que isso jamais aconteceria e espero que você não tenha entrado nesse vídeo para assistir considerando o que pensou ser verdade o tema dele, né? Era só para chamar mais atenção mesmo, para tentar fazer com que mais pessoas assistissem esse vídeo, não porque eu quero que vejam meu rostinho lindo, mas só pelo fato de que o que eu tenho para falar hoje, eu acho que seria legal que mais pessoas tivessem esse contato. E aproveitando que recentemente eu tive que criar esse canal para passar algumas aulas para os alunos do ensino médio da escola que eu dou aula, pensei por que não conversar sobre alguns outros temas, não só com eles, mas com quem também começar a acompanhar os meus vídeos, né? Então hoje é dia 25 de março de 2020 e nesse dia é o que eu e a Paula comemoramos nosso aniversário de veganismo. Eu sou vegetariano há 6 anos e hoje, nesse dia, a gente completa 3 anos como vegano. Para quem não sabe a diferença, acho que a maioria já sabe, né? Mas o vegetariano só não consome as carnes, a carne dos animais, no caso, principalmente que vocês conhecem, o peixe, a vaca, o frango, são os da nossa realidade regular aí, da nossa culinária brasileira. Então o vegetariano não consome os animais, a carne dos animais, e nem frutos do mar também. E o vegano não consome nem... o pessoal geralmente faz uma referência de vegano que não consome os alimentos de origem animal, mas são todos os produtos, tudo que provém de outros animais, não só para consumo de alimentos, mas também como produtos, né? Porque, mais uma coisa que muita gente não sabe, ou sei lá, não prefere não pensar nisso, a maioria dos produtos de limpeza, de higiene, cosmético que a gente utiliza é testado em animais. Então, veganos são contra esse teste. E então é um produto que você não está comendo, mas está utilizando na sua vida. Então o vegano vai deixar de consumir produtos que sejam testados em animais. Assim como roupas também, que tem couro, seda e tem mais um que eu esqueci agora. Lã, né? Lã de ovelha. Então também, e algumas outras coisas também que eu não vou entrar no mérito aqui, mas que fazem com que a gente tenha que ler mais rótulos das embalagens no mercado, né? Quando você vira vegetariano, quando você vira vegano, você passa um tempo inicialmente buscando essas informações. Mas enfim, só para quem não sabia, essa é a diferença. Então, geralmente, o mais comum é a pessoa virar vegetariana primeiro, ela corta as carnes e aí vai se acostumando com isso, e depois de um tempo corta também os derivados dos animais. Você não precisa, tem gente que vive vegetariano a vida inteira e não vira vegano necessariamente. A tendência é que o vegetarianismo seja uma ponte para o veganismo, porque é raro que você deixe de comer carne pelo amor aos animais, pela filosofia, mas continue os outros alimentos. Então, porque geralmente, assim, o veganismo não é uma questão alimentar, é um estilo de vida. Então você geralmente é uma pessoa crítica, que tenta entender como as coisas funcionam e não simplesmente aceitam como elas chegam até você. No caso, por exemplo, em relação à produção da carne.
Então, isso é levado não só para o contexto alimentar, mas faz a gente, geralmente, tenta refletir sobre várias coisas que acontecem na nossa sociedade, não só em relação ao veganismo, mas que fazem com que a gente seja mais crítico, mais pense mais, reflita mais sobre o que acontece ao nosso redor. O vídeo que eu estou gravando hoje, eu comecei com a parte explicativa, então ela está mais suave, né? Mas uma coisa que eu peço de coração, se você chegou até aqui, é que as outras coisas que eu vou falar, você não faça muito juízo de valor. Que você não ache que porque eu estou falando e eu estou de um lado da situação, eu estou julgando você porque está do outro lado. Eu comi carne até os 26 anos e consumi os derivados dela, dos animais, até os 29. Então, hoje com 32 eu tenho uma maturidade maior do que eu tive no passado, mas ainda tenho muita coisa para aprender, claro. O que eu quero dizer aqui é que quem come carne e ouve um vegano falando, geralmente tem uma tendência de criar um obstáculo, né? Você sai da zona de conforto, você se sente julgado. Existem coisas dentro da gente que ficam trabalhando ali para a gente se distanciar do que a pessoa está dizendo. Então o que eu peço, se você não quiser mais assistir o vídeo, não tem problema. Mas se você for continuar, faça o possível para que você filtre esse ego de julgamentos e se sentir atacado e simplesmente preste atenção nas informações, tá? É tudo que eu peço para vocês, porque tem coisas também daqui que vocês não vão concordar em nada comigo. Eu só estou querendo falar um pouquinho da situação do veganismo e também parte do vídeo expressar um pouco a minha opinião, que é só minha e não dos veganos como um todo. Isso já começa, é um bom ponto para a gente começar, que é falar sobre caixinhas, né? Antes de tudo, gente, já fico avisado, eu não tenho um roteiro aqui, eu só pensei em falar sobre isso e o que for vindo eu vou tentar, de alguma forma, encaixar bem na nossa conversa para que faça sentido, mas, sabe, não tem uma coisa certinha assim que a gente vai seguir e que eu fiz bonitinho, talvez devesse ter feito, mas vamos lá, vamos ver o que acontece, não é igual a minha aula, tá, gente? A minha aula é bonitinha, preparadinha. Então eu quero falar sobre caixinhas. Geralmente quando falam sobre vegano é chato. Tá? Vegano é extremista, é radical. Geralmente tem essas ideias. E então tentem na nossa conversa e ao longo da vida trabalhar para o cérebro é mais prático, então ele gasta menos energia dividindo tudo. Então vamos jogar tudo nessa caixa aqui, nessa caixinha, para me facilitar o que eu espero daquela pessoa sendo o que ela diz que é, no meu caso, vegano. Então, primeiramente, vegano não é chato. Existem veganos chatos, mas tem uma coisa muito importante que vocês quase nunca consideram, que é o tempo. Como assim o tempo? Quando a gente fala sobre religião, por exemplo, cada pessoa tem a sua. E tirando os terroristas, a questão de algumas coisas mais extremas, cada um dentro da sua religião tem a obrigação de respeitar a religião do outro, a crença do outro. Crendo em Deus ou não, crendo em um Deus ou em vários, não importa, mas o outro, você não concorda, mas ele faz. E você fica de boa, você pode discordar ou conversar sobre isso. A questão do veganismo, por que existe vegano chato? É porque o tempo está correndo. Quando a gente fala só sobre religião, tudo bem, é uma conversa que pode agregar, mas quando o vegano fica falando as coisas que você deveria fazer, cada dia que a gente está consumindo a carne, são milhões, pelo menos milhares, não sei se milhões, de animais que estão morrendo. Então, quanto mais rápido, por mais que algumas abordagens sejam um pouco agressivas e acabe mais distanciando do que aproximando, um ponto muito importante é entender que a gente tenta convencer, a gente tenta levar as informações para as pessoas o mais rápido possível, na maior quantidade de vezes possível, porque o tempo está passando e cada dia que passa, mais animais morrem ou sofrem a questão da escravização, né,
em relação ao leite e aos ovos principalmente. Entende a diferença? A gente é chato não é porque a gente se acha superior a quem come carne, e quando eu falo a gente, eu sei, eu estou também me colocando nessa caixinha, mas é porque eles estão morrendo, e quanto mais tempo a gente demora para criar essa consciência e mudar o nosso ponto de vista e principalmente as nossas atitudes, os nossos hábitos, mais tempo vai demorar para tudo mudar. E ainda só estou falando de animal, daqui a pouco eu quero levar para o contexto mais do meio ambiente. Entende? Isso é complicado. Então, quando eu comecei nesse ponto falando sobre caixinha, é isso. Tenta, do que eu vou falar mais, não considerar que por eu ser vegano eu sou chato. Pode ser que eu seja, mas tudo bem. Não, eu posso ser chato, mas eu só sou chato. Não porque eu sou vegano que eu sou chato, entendeu? E também um cuidado com as caixinhas que a gente cria na vida. Né? Elas são práticas para o cérebro, mas muitas vezes enganam o que o mundo tem para mostrar para a gente. Recentemente, a gente leu, né, um texto lá no Leituras da Roça. Tem aqui um outro vídeo para vocês assistirem do meu convite que eu fiz para quem quiser acompanhar as minhas leituras de audiolivro. E o último que a gente leu era Porque Amamos Cachorros, Comemos Porcos e Vestimos Vacas. Então ele já traz uma questão muito importante aí, que é a invisibilidade. Ele explica por que a gente acha normal comer alguns animais e amar alguns animais e comer outros, mas o principal, dos fatores que torna mais fácil isso acontecer é que a gente não vê o processo. Então a questão do veganismo, essa coisa do ativismo, é porque a gente quer tirar a invisibilidade do sistema que está acontecendo e que é muito danoso para os seres que são da natureza, são inocentes, né? Ainda que, sei lá, geralmente eu não sei como são os outros veganos. Eu, como vegano, eu até respeito a ideologia, a tradição indígena de você ir lá e caçar o animal, você consumir aquele animal. É uma das opções que se tem. Mas a partir do momento que a gente desenvolveu a agricultura, existe uma grande diferença mental entre a escassez e a abundância. Num passado distante, nem tão distante assim, nem tão distante, pensando na história do mundo, a gente tinha escassez. E éramos caçadores-coletores, a gente tinha que caçar, coletar as frutas, caçar os animais, o que tinha de opção a gente consumia. Hoje, principalmente no mundo ocidental, tirando algumas exceções de países muito pobres que convivem com uma fome mais pesada, gente, não tem muita escassez, é abundância. A gente escolhe o que consome, a gente tem uma lista gigante de opções. E a partir do momento que a gente se deu conta de que existem muitas opções e que a ciência já mostrou que o consumo da carne não faz bem, por que a gente ainda consome? No final das contas, porque a gente está nessa invisibilidade do sistema e continua fazendo o que se fazia no passado, também devido a toda a propaganda da indústria da carne, que eu não vou entrar no mérito aqui, mas é bem triste. Mas porque a gente... então, assim, me fugiu agora o ponto principal. Mas assim, não dá para voltar aqui, né, para ouvir. Se você ouvir, voltar, fica mais prático. Mas eu não consigo voltar aqui. Não vou conseguir editar, gente. Eu estou gravando uma vez só e tá indo tudo que eu consegui falar. Então, se a gente sabe que devido à ciência já descobriu que não faz bem para o corpo, já tem todas as informações que biologicamente não faz bem, a gente só come e sabe que está matando os bichos, mas não vê, a gente só come por causa do paladar. Toda a estrutura triste do consumo da carne tá porque a gente gosta do gosto. Na verdade, é uma sensação mental, é cerebral, tá tudo lá, é emocional, afetivo. Porque a carne em si não é gostosa. Se um dia você conseguir, tenta não colocar tempero e comer a carne. Você vai ver que ela não é gostosa. O que deixa gostoso é o tempero. Então você não gosta da carne, você gosta do tempero que está nela. Se você colocasse esse tempero em outros alimentos que não a carne,
você ia gostar do mesmo jeito, provavelmente. Mas toda a crença que foi colocada ao longo de gerações faz com que a gente acredite que seja normal. E esse livro que eu acabei de falar, ele traz uma explicação bem interessante, mostrando a parte da psicologia e da publicidade e da propaganda em relação a pra gente acreditar que é bom, que faz bem. E ela até discute os 3 N's, né, dessa indústria da carne, que é que comer carne é normal, natural e necessário. É bem explicativo, assim, bem interessante e recomendo para vocês, depois eu até coloco na descrição aqui como referência. Ou para quem quer ouvir outros audiolivros também, ou até esse, me fala que eu mando, encontro vocês no Face, pego o WhatsApp e passo o áudio todo para vocês escutarem e acompanharem e quem sabe até conversar sobre isso no futuro. Bom, então 3 anos já que a gente é veganinho. Aparentemente estamos bem, né? Ó o bíceps da criança, ó. Até que dá pro gasto. Essa história aí de que a gente, né, que vegano é raquítico, é fraquinho, aí falta de proteína, aí ó, pau no seu cu. Tô brincando, não você que come carne, tá? Pau no cu de que acredita nessa picuinha. E também o próprio livro explica, né? Ele fala o mito da proteína e fala sobre essa questão de que é um mito mesmo que a gente aprendeu e não é verdadeiro. Falando nisso, tem um documentário no Netflix que saiu recentemente, que chama Dieta de Gladiadores, né, o Game Changers, que fala bastante sobre a parte dos atletas, né, vários dos principais atletas de várias modalidades, tanto de Olimpíada quanto de levantamento de peso regular, não sei os termos, tanto de academia quanto de UFC, boxe, outros esportes de luta, são veganos. Mostra lá toda a questão da alimentação dele, a explicação real do todo, sem essa ideia simplesmente dos hábitos, mas mostrando a parte científica para mostrar que a gente faz o que sempre disseram que era para fazer e agora mostrando que não é assim, não precisa ser assim. O próprio documentário ele não tem não tem nenhuma referência de filosofia em relação ao amor aos animais. É simplesmente para mostrar que você fica mais forte mesmo, não comendo carne. Se você parar para pensar, é um cadáver que está sendo processado por 4 dias no seu estômago, em vez de uma coisa natural, orgânica, que vai te dar saúde, disposição e força para fazer as suas atividades, tanto regulares do seu dia quanto de exercícios físicos de maior potência. Existem outros legais também que é mais para filosofia, né, do What the Health, o Cowspiracy. O What the Health é em relação à saúde também, ele também fala, parecido com esse que eu acabei de falar do Game Changers, mas sobre a saúde de alguém padrão, assim, não da galera que mais faz exercício físico mesmo e atletas profissionais. E o Cowspiracy fala sobre a questão da carne como problema ambiental. Quanto de água a gente utiliza. É uma coisa muito absurda, gente. Vocês não fazem ideia. A Amazônia sendo desmatada para criar pasto, para ter animal e para criar espaço para plantar milho e soja. Em vez desse milho e soja diretamente para quem precisa, a gente passa fome, os outros países passam fome porque a gente não sabe o que está acontecendo. E a gente não se dá conta do poder que tem. Porque o que acontece? Em vez de simplesmente pegar a porra da soja e o milho e utilizar como alimento para nós e nutrir, alimentar milhões de pessoas, a gente alimenta os porcos, as vacas, com e dá esse espaço gigante lá para eles e dá toda essa comida toda transgênica lá para eles, né, no sentido de que ela não precisava ser transgênica para nós, mas precisa de fazer muito para ter lucro, a produção rápida. E aí manda lá para quem? Os porcos e as vacas comem aquilo e aí depois a gente come esses animais que já tem os comendo comida não saudável e a gente come esses animais. Então, por que ao invés de comer esses animais que estão comendo aquela comida, a gente não come toda aquela comida que é muito maior de espaço, que a gente pode alimentar muito mais pessoas? É muito, assim, falando parece utópico, mas não é tão difícil assim de acontecer. Assim, em relação à logística.
em relação à mudança de consciência e mentalidade, isso vai demorar bastante, porque a gente faz o que todo mundo faz. É muito triste, mas a gente, né, como vegano, eu já era uma pessoa crítica, mas gosto dessa ideia da curiosidade. Então, eu gosto muito de ler e aprender sobre as coisas e tentar filtrar ali o que faz sentido. Então, assim, não leio só sobre alimentação, mas sobre a psicologia. Então, a gente também entende por que muita coisa a gente faz. Não é só porque é assim que é porque a gente tem condicionamentos que a biologia, a história até do ser humano fez, não por maldade, mas que levou a gente a fazer isso. E quando a gente simplesmente começa... Por que é tão difícil mudar um hábito, por exemplo? Tem tanto livro que fala poder do hábito, hábitos dos 7 hábitos pela manhã, dos milionários. É bem bonito, mas por que a gente não consegue virar essa chavinha para fazer? Porque tem todo um condicionamento de uma vida inteira dizendo pra gente fazer aquilo que vai gastar, para fazer diferente, gasta mais energia. E na bioquímica a gente aprende que na neurociência eu aprendi que a bioquímica determina a nossa vida. O que a gente sente naquele momento, o que os nossos hormônios estão levando de resposta pra gente define os nossos hábitos, as nossas escolhas de vida. Bom, a gente está vivendo a pandemia do coronavírus e estamos isolados dentro de casa, muitos, né? Na verdade, não sei quando é que você vai ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo, mas o Bolsonaro falou que não precisa isolar, está querendo abrir escola de novo. Eu não vou entrar no mérito religioso, no mérito político. E eu só quero falar, só para vocês terem uma contextualização mais ou menos de como está a situação nesse momento que eu estou mandando esse vídeo. Então, estamos nesse contexto agora, e eu vi um texto ontem que me fez, assim, eu já estava ali processando aquilo dentro de mim e me fez pensar algo que para vocês talvez seja um choque. Então, se você chegou aqui, parabéns, mas pode ser que você não queira mais assistir. Espero que vocês não façam nenhuma referência religiosa, nem de certo ou errado. Certo ou errado vocês vão fazer, mas religiosa também. Mas enfim, faz parte. Não dá para eu escolher como vocês vão se sentir quanto a isso e segue a vida. Desconsiderem a parte religiosa que eu vou falar, porque aqui é só em relação, só como fonte para vocês saberem, é de uma página do Facebook que chama Espíritas Veganos. Aí eu estava vendo ontem, né, sobre alguns posts interessantes, e aí tem uma referência aqui de um desabafo de um vegano em relação à Covid-19, em relação à pandemia. E aí ele fala: HIV começou por comer macacos, vaca louca começou por comer vaca, gripe aviária começou por comer frango, ebola começou por comer morcego, Covid-19, coronavírus, começou por comer pangolins. Por favor, me diga uma coisa: como Deus colocaria animais na terra para servir de alimento? Não colocaria. Sabe por quê? Porque nunca foram e nunca serão alimento. As 3 maiores ameaças da vida da Terra: mudanças climáticas, pandemias e resistência a antibióticos, todas causadas por comer carne animal. Mas você vai e continua aproveitando do seu direito de comer carne, porque apesar de tudo, bacon é um argumento super válido que supera todo o senso comum e moral, não é mesmo? Com esse tapa na cara aqui que eu levei, né? Tinha uma semi-informação, não tinha visto anteriormente a história das pestes, das pragas e tudo mais. Eu até fiquei meio assim depois quando eu fui ver, gente, é verdade. A coisa mais absurda, a gente que criou essas pandemias e as anteriores também. Fica uma sensação meio de Deus, que é uma praga, que é uma peste, que é algum tipo de castigo. Mas todas essas pragas que a gente chama de praga, que mataram milhões e que agora pode ser que mate milhões também, foi pelo nosso consumo de carne. Você vai achar absurdo agora o que eu vou falar, mas eu tenho que dizer. Eu não fico triste se houver milhões de mortes. Ainda que eu me esvaia também, não tem problema, não tenho medo de morrer. Eu tenho
um instinto de vida. Eu sei, se alguém vier me assaltar, eu vou ficar com medo de morrer, de tomar um tiro, se um animal aparecer, uma cobra, um lobo, sei lá, algum animal que pode me matar, eu vou temer a morte. Mas nessa ideia menos instintiva, a morte para mim não me assusta. Eu acho que eu já pedi para a Paula, ó, já saibam, tá? Com esse vídeo já tem atestado para mim de que eu quero ser cremado caso eu seja morto. Que se eu for morto agora durante a Covid, vai ser mais difícil. Não sei como é que tá acontecendo aí. Na verdade não, né? A galera tá sendo cremada. Enfim, se for uma morte normal aí que vai ter caixão, enterro e tudo mais, pode cremar. E doa todos os órgãos, por favor, tudo que tiver disponível aí. Então, o que eu... Ih, fugiu de novo. Nossa, é muita coisa pra falar. Esse vídeo me fez parar para perceber que a gente que criou tudo isso. E que eu tava falando do número de mortes, de não ter medo da morte. Para morrer basta estar vivo. E eu passei 26 anos da minha vida indiretamente matando animais. E por que eu não tinha medo de matá-los e agora vou ter medo da minha morte? A gente é muito egocêntrico e antropocêntrico. Egocêntrico, né? Eu sou o centro do universo. E antropocêntrico, o ser humano é o pica das galáxias, está no topo da cadeia alimentar. Então, eu acredito que esse Deus misericordioso, aí eu não vou entrar no mérito religioso, mas eu não acredito que Deus vai escolher entre um e outro, vai punir a gente, vai castigar, e a gente fica pedindo que Deus me salve, que Deus, sei lá, Deus nos proteja de algo que a gente mesmo criou, da morte que a gente causou, e essa morte causou infecções, né? Os vírus ali transmitiram essas doenças para as pessoas. Se nós não consumíssemos esses animais, caso vocês não saibam, é tudo pelo processo industrial as infecções aí de carne, assim como esse texto disse. Depois vocês confiram lá, pergunta ao professor de história de vocês, confira na internet, vê os sites de ciência e vão ver que todos eles foram devido ao consumo de carne. É triste pensar, nossa, vai morrer milhões, mas a gente mata milhões todo dia e a gente é só mais uma espécie entre milhões de espécies no planeta. E a gente está sempre focado, preocupado com a gente. Sempre, o ser humano. Se a gente pensasse um pouco mais no todo, agora, nossa, vamos nos cuidar, vamos, né, ter higiene, vamos salvar o planeta, nos salvar. E é até engraçado, né? Eu vi lá alguma coisa, não sei o que, como é que era? Não sei o que lá, de salvar o planeta. Era o álcool gel, não lembro agora. Mas, assim, qualquer coisa lá, a vacina não vai salvar o planeta. A vacina vai salvar o ser humano. Ela vai destruir o planeta. E o planeta agora está tentando se curar. Exatamente, infelizmente, para quem está ouvindo aqui, matando pessoas. E não é que a natureza é má. Está tudo morrendo ao nosso redor, sabe? E a gente também morre. Como eu falei, eu vou ficar com medo de alguém chegar e querer me matar? Vou ficar. Mas, gente, aquela hora eu estava falando na minha lápide, que eu estava falando. Na minha lápide, eu pedi para a Paula ela escrever: morreu. É o que eu queria que eu escrevesse. Quando a gente teme muito a morte, a gente não vive. Quando a gente vive em paz com uma possível morte, a gente finalmente pode deixar de temê-la e aproveitar a vida de fato. E se ela for pequena, se ela acabar amanhã, ou se ela durar mais 100 anos, que bom. Mas que eu possa aproveitá-la enquanto ela existe. E dentro da filosofia vegana, todos somos iguais. Então, se eu não quero que alguém me mate, eu também não quero, eu não tenho medo da morte, mas também não quero que alguém venha me mate. Então eu também não vou matar o outro. Entende a questão? O que eu ia falar sobre o planeta é que eu vi um gráfico interessante que mostra a linha subindo dos países que não estão fazendo isolamento. A gente está subindo muito rápido. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. A gente está subindo muito rápido o número de casos
E aqui no tracejado é o quanto o nosso sistema de saúde tem condição de salvar, de cuidar das pessoas que tiverem o problema, no caso do coronavírus. Então, acima disso seria um certo colapso. Isso aqui seria um período que pessoas morreriam até que houvesse algum tipo de vacina, de cura ou de, sei lá, algum tipo de tratamento, alguma coisa que pudesse evitar. E aqui no azul, a partir do isolamento, a gente consegue demorar mais tempo para o vírus chegar nos lugares, em cada país, e consequentemente, a gente não chega no limite do sistema de saúde e a gente consegue, você vê, demora mais tempo para conseguir curar, ainda vão ter muitas mortes, mas consegue se planejar muito melhor, matar muito menos, porque vai ter muito controle hospitalar para ajudar. Então esse é o caso do coronavírus e está todo mundo considerando isso válido e fazendo o possível para que isso seja assim. Agora meu questionamento isso aqui, que veio na cabeça ontem, é o mesmo gráfico das questões climáticas, das questões ambientais, de todo o caos que a gente gera para o meio ambiente. Eu assisti semana retrasada um documentário na Netflix que chama Oceanos de Plástico. E aí ele mostra para onde vai esse plástico. De novo, voltando lá porque a gente estava falando no começo do vídeo sobre invisibilidade, de onde vem a carne, a gente também não se dá conta para onde vai nosso lixo. Então, não vai para os aterros, vai para o oceano, vai queimado também, sobe para a atmosfera e a gente está destruindo o planeta. E a gente não se dá conta disso. Por quê? Porque a gente é antropocêntrico, porque é o lucro que importa, é o dinheiro que importa, é o poder que importa. Quando na verdade daqui a pouco a gente não tem nem mais como viver aqui, em vez de cuidar do que a gente tem, a gente está desenvolvendo naves para ir morar em outro lugar, morar na Lua, morar em Marte. Por que não cuida daqui? Sabe? Aqui, olha como, não sei se vocês entenderam a analogia, mas do que a gente está fazendo aqui é acabando com tudo agora, a Terra muito provavelmente sofrendo muito e vai causar muitos retornos negativos para o ser humano, com muitas mortes, muitas catástrofes climáticas, e aí vai reduzir o número de pessoas também, e o número de problemas. Então, por que a gente não cuida daqui? Por que a gente não evita consumo de material, principalmente de plástico, né? Por que a gente não recicla mais? Por que a gente não faz mais as filtragens do que a gente consome? Por que a gente não faz compostagem em casa, em vez de simplesmente jogar o material orgânico que está dentro de casa? Por que não procura outras formas de, no mercado, evitar sacola e levar uma caixa de papelão? Usar outros recipientes que não plástico, por exemplo. Então, eu só queria fazer um adendo, assim, eu sei que talvez seria ideal falar sobre isso num outro vídeo, mas só para trazer aqui que eu achei muito relevante para a gente conversar também, porque como vegano, eu não me preocupo só com os animais, mas com o meio ambiente como um todo, com o planeta. E por mais que eu não seja 100% sustentável, ecológico, eu tento fazer o meu possível e acho que é aquela coisa, por mais que ainda tenha muitas questões industriais que é em número muito grande, uma massa em massa que a gente não consegue evitar, com poucas mudanças no nosso dia a dia sendo aplicadas, muito disso pode alterar a qualidade da vida que a gente pode ter. Enfim, o que eu quis trazer aqui agora era só dizer que, entende, como quando o problema vai afetar nós, no caso do coronavírus, a gente faz as mudanças, porque essa questão de vida ou morte está latente. Quando vai de pouquinho, que é o que a gente está fazendo em relação aos efeitos climáticos, aquecimento global, questão do buraco da camada de ozônio e vários outros pontos, desmatamento e tudo mais, a gente deixa passar porque tá ali no dia a dia e a gente está sempre terceirizando a responsabilidade.
é sempre o outro que tem que fazer e eu deixo para amanhã. Ou acho que aquela coisa do voto na eleição, o meu não vai fazer diferença, mas faz. Assim como pensando, sei lá, na escravidão, foi porque pessoas lutaram contra isso, tanto negros como brancos, que ela um dia acabou. E muito provavelmente não mudaria se nada fosse feito para que isso acontecesse. A mulher vota, sei lá, em vários países faz tão pouco tempo. Aqui no Brasil faz o quê? 60, 70 anos que mulher vota, gente. Vocês não sabem disso. Se bobear a avó de vocês, sua bisavó de vocês não podia votar. Foi poder votar já quando adulta. Vocês sabem o que é isso? Para mim é um absurdo. Mas ele só retrata o absurdo que é a nossa sociedade. E o quanto de coisas que estão escondidas nos discursos políticos, econômicos da sociedade como um todo, que fazem com que a gente compre uma realidade que é muito nociva para nós e no final das contas quase tudo em detrimento da nossa saúde, da nossa qualidade de vida, simplesmente geralmente para gerar poder e enriquecimento financeiro para alguns. Eu não estou querendo falar que são maus ou bons, eu estou falando que a prioridade tem sido errada no meu ponto de vista, né? A gente consegue viver com pouco dinheiro, não estou falando de miséria, mas a gente consegue viver com menos dinheiro do que a gente tem e ter uma qualidade de vida boa, cuidando do que está ao nosso redor. Agora tem esse choque muito interessante sobre o fato de que está todo mundo preso dentro de casa. E o planeta está de fato respirando um pouquinho mais. Ainda as indústrias ainda estão criando muita coisa, ainda está matando um animal para a gente comer lá, comprar no mercado. Mas só o que a gente já diminuiu a poluição do trânsito, os desrespeitos com as pessoas, vão ter muitos efeitos colaterais, principalmente econômicos e psicológicos também. Mas o planeta a curto prazo está agradecendo. E só voltando à questão que provavelmente incomodou vocês, morreu. Se eu for junto, ou se a Paula for e eu ficar, vai doer demais. Mas minha mãe, que também está num grupo de risco, né, é complicado. Mas é a vida, gente. A gente se apega muito aos seres que nos são familiares, no caso, os humanos, e recentemente agora os cachorros. Mas tudo é vida ao nosso redor. Olha aqui atrás, todas essas árvores, todos os animais que estão aqui. Tem formiga, já tomei 3 picadas aqui de formiga, sabe? Eu não quero julgar, mas meu vizinho, por exemplo, eu não quero falar que eu sou melhor que ninguém, por favor, gente. Mas meu vizinho às vezes pergunta, ou comenta sobre formiga aqui na horta, né, que come a couve, as cortadeiras, e a gente fica num dilema, porque tem um granulado que é um veneno para matar a formiga e para eu manter a minha couve em paz. Mas é complicado, é doloroso pensar que eu vou matar um animal, ainda que seja uma formiga, ou várias no caso lá no formigueiro, para eu manter o meu consumo. Eu tenho várias outras opções. Então, se eu consigo de outra forma consumir, ou ainda que eu consuma um pouco e ela também, ainda que, né, não vire uma coisa gigante que mate pessoas, tá tudo bem. É possível a gente conviver em paz com os outros seres. Pode ser que um dia uma cobra venha e me mate e vocês vão dar risada. Ah, e aí, veganinho de merda? Pode ser, mas tudo bem. Não vou, né? Eu vou morrer em paz comigo mesmo. Pode ser, sim, tem um monte de pergunta besta. Pode ser que a gente não sabe o que é passar fome extrema e que numa necessidade, numa ilha deserta, eu vou matar um animal para comer. Pode ser que sim, eu não questiono essa possibilidade. A questão não é nunca matar, mas fazer o possível para que não suje minhas mãos se não há necessidade. A gente já viveu a escassez e hoje a gente tem abundância. Se numa situação de escassez, numa ilha deserta, esse fosse uma necessidade, eu ia ser, assim como um animal na cadeia alimentar, só mais um e talvez matasse de fato para sobreviver. Mas a condição que a gente tem aqui, de muitos recursos, principalmente da horta, do pomar, né, do mercado, enfim, frutas, legumes e verduras que me fazem saudável, por que eu vou fazer diferente? E ainda se alguém vier me encher o saco falando que
que o alface sente dor e tudo mais, que eu estou matando o alface e depois eu gravo um vídeo para falar só sobre isso. Mas enfim, chegamos aos 40 minutos, parabéns para você, com certeza tinha outras coisas relevantes para comentar, era melhor eu ter quebrado esse vídeo em outras partes, em, sei lá, minimamente 2, mas é tudo que eu queria fazer, quer dizer, boa parte do que eu queria falar, acho que eu consegui. Torça um pouquinho se você gostava de mim antes desse vídeo, espero que você não desgoste pela questão que eu falei, principalmente sobre a minha indiferença às mortes e a todo o sofrimento que vai ter, apesar de saber que vai ter impacto em relação a mim também, porque pode ser que parentes meus que eu ame morram, pode ser que eu morra, pode ser que existam outras questões que eu nem sei que vão causar impacto na minha vida e vai fazer minha vida menos boa do que é hoje. Estou tentando me preparar para isso, psicologicamente também, mas são cenas dos próximos capítulos. Aqui, se você chegou até aqui, na verdade eu vou deixar a descrição também no vídeo, no texto aqui. Pode ser que não apareça ninguém, e eu tô ok quanto a isso, mas na sexta-feira à tarde, às 3 horas, eu vou ficar online. Vou abrir uma live para conversar com quem quiser falar sobre o veganismo, perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, ou até questionar algum ponto de vista discordante ou até concordante com o que eu expus aqui sobre o meu ponto de vista. E é isso, fica esse espaço aberto para a gente conversar. Ainda não é que eu vou ficar mandando muito vídeo, não quero virar um youtuber, e tanto é que gravei um direto de 40 minutos aqui, era melhor quebrar em partes, mas é isso, não cria um roteiro, faltou coisas que eu queria dizer, mas quem sabe numa outra oportunidade a gente conversa sobre isso. Valeu ter chegado até aqui, também quero ouvir o que você tem a dizer sobre isso, não sou o dono da verdade, a gente sempre tento ter a mente aberta para pelo menos questionar, criticar, refletir, que é o que eu acho mais interessante, por isso que eu me tornei também por isso que eu me tornei professor. Minha escolha de levar conhecimento, mas também levar o senso crítico para todo mundo, ainda que em algum momento pode ser contra o que eu acho, mas a reflexão para mim é o mais importante. Por isso que eu leio muito, leiam gente, leiam bastante, ajuda muito, não citei aqui, mas eu li o Sapiens com vocês, é sensacional, me abriu a mente para muita coisa. Agora a gente está lendo o Homo Deus, né? Leu sobre o passado, agora lendo sobre um possível futuro. Li sobre psicologia, leio muito Karnal, que fala sobre também a história do ser humano e sobre toda a questão cultural e social que a gente vivia e vive hoje. Enfim, quanto mais leitura, mais informações vocês tiverem, melhores pessoas a gente tende a ser. Pode levar para um caminho negativo também, mas pelo menos você tem mais consciência do que você está fazendo e dos porquês das escolhas que você fez, que eu acho que é o mais importante. Grande abraço para vocês e se ainda não fez isso, se inscreve no canal, curte aí curte o vídeo, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Abraço, galera. Boa sorte a todos aí.